Então, 1 de Samuel e capítulo 2, e eu tenho os versículos todos escritos aqui para ser mais depressa, portanto peço desculpa, de vez em quando eu vou falar em versículos e não vou vos dar tempo para virar para lá, mas podem marcar o versículo e podem verificar se eu estou a dizer a verdade ou não mais tarde. É um prazer imenso estar aqui. E especialmente para partilhar a palavra de Deus, não é? A palavra de Deus é preciosa e nós não saberíamos nada de Deus se não fosse Ele a revelar-se a si mesmo. A filosofia do homem, as religiões do homem tentam, com sua própria capacidade mental, discernir quem é Deus, mas o homem não consegue. E então nós só sabemos de Deus através da sua revelação. E Deus se revelou em duas maneiras. Ele se revelou de uma forma geral, que é através da sua criação. Olhamos para a criação, vemos o ADN, vemos o ciclo da vida, vemos os sistemas simbióticos que existem no mundo, a composição mesmo de cristais e de tudo, e vemos que há um Criador de ordem. Um Criador que estabeleceu tudo com ordem. E isso revela-nos um pouco sobre quem Deus é. E a segunda forma como Deus se revelou foi através da sua palavra. E a sua palavra, então, nós chamamos isso a revelação específica, que realmente nos descreve e define quem Deus é, o que é que Deus gosta, o que é que Deus não gosta, o que é que Deus espera de nós, o que é que Deus não quer que nós façamos. E tudo isso está aqui, inclusive, como podemos ter um relacionamento íntimo com Ele. Então nós damos graças a Deus pela sua palavra e nós vamos ler a sua palavra. Vamos começar em 1 de Samuel capítulo 2 e vamos só ler o versículo 2. E se não se importa, como este versículo é o tema para hoje, vamos levantar-nos enquanto nós lemos este versículo. 1 de Samuel capítulo 2, versículo 2, e a tradução que eu usei na minha apresentação é ligeiramente daquela que eu uso normalmente, então vou ler na minha Bíblia. Então diz assim: não há santo como é o Senhor. Não há santo como é o Senhor. Porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus, porque não há outro fora de ti. Oremos. Senhor Deus e Pai, agradecemos pela tua palavra. Pedimos, Senhor, que possas vir e iluminar-nos e que possas tocar em corações hoje, Senhor, para que nós possamos perceber mais de quem és tu, Senhor. Nós te pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se sentar. Há uma grande falta de compreensão da santidade de Deus hoje em dia. E eu acho que vou fazer assim. Desculpem, eu estou aqui a organizar-me. Acho que assim é melhor. Eu acho que esta falta de compreensão é também a raiz de muitos problemas hoje em dia. Primeiramente, temos uma falta de compreensão no mundo. O mundo, há muitos problemas no mundo que nós podemos dizer que é porque eles não compreendem a santidade de Deus. E talvez isso seja a nossa culpa, porque nos últimos 150 anos nós temos pregado o Evangelho de amor e de graça, e nós temos cortado o Evangelho ao meio e só temos manifestado ao mundo uma metade do Evangelho. Então hoje em dia o mundo pensa que Deus é algo que Ele não é. E quando há grandes celebridades que morrem, por exemplo Robin Williams e outros, homens que realmente tinham doutrinas muito falsas, que realmente não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Salvador, não reconheciam que eles tinham um problema do pecado, e eles morrem, e as outras celebridades da Hollywood e de outros sítios, que é que eles dizem? Ele está agora no céu, olhar para nós e tudo mais. No céu? Quem é que lhes deu essa autoridade para dizer que uma pessoa ou outra está agora no céu? De onde veio essa ideia? E quando se fala com outras pessoas, políticos e não sei o que mais, dizem, certamente nós todos vamos para o céu, porque Deus é um Deus de amor. Mas quem é que lhes disse que Deus era um Deus de amor? Garanto-vos que não foi a Igreja Católica. Ok? Se a Igreja Católica agora está a dizer isso, é só agora há pouco tempo e foi por influência dos protestantes. Quem é que lhes disse que Deus era amor? Fomos nós.
nos últimos 150 anos. Quem é que disse que Deus é gracioso? Fomos nós. E nós esquecemos de lhes dizer: Deus é santo, santo, santo. E o pecado para Ele é coisa horrenda, e a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós esquecemos de dizer que o homem é pecador, sujo, nojento, vil perante este Deus santo. E só depois do homem perceber isso é que a graça e o amor de Deus faz sentido. É que a graça e o amor de Deus se demonstra ser algo tremendo. Mas nós esquecemos de dizer ao mundo que Deus é santo. E quando nós contamos o Evangelho, nós raramente falamos da santidade de Deus e no pecado do homem. Deus é amor, é amor, é amor. Então toda a gente pensa: então não há problema nenhum, eu vou ver a minha vida e quando chegar ao julgamento, Deus é amor, Ele vai me deixar no céu. Mas isso não é o Evangelho. E isso não é a verdade. Então a falta de compreensão da santidade de Deus é a raiz de muitos problemas no mundo. Mas também é um problema dentro da igreja. É um grande problema dentro da igreja. E nós olhamos para as igrejas evangélicas, as igrejas que dizem que acreditam na Bíblia, que tiveram fé em Cristo Jesus para a sua salvação. E nós vemos tanta falta de convicção, tanta falta de dedicação nas igrejas. Porquê? Porque não compreendem a santidade de Deus. Lembro daquela história, eu confundo os nomes em português com o inglês, e quanto mais velho, mais eu faço isso, e até às vezes parece que estou a incluir russo e turco e não sei o que é. Eu não sei de onde. Outra coisa, devia de vos avisar, eu cresci num ambiente nos Estados Unidos de muitos imigrantes do Brasil, do Cabo Verde, dos Açores e de outras partes do mundo, então o meu português é um bocado misturado, um pouco açoriano, um pouco abrasileirado, um pouco de tudo, e eu cresci ouvindo você e tu a ser usado sinonimamente, então às vezes quando falo com as pessoas, às vezes estou a tratá-los por tu e depois por você, e as pessoas pensam: agora ele está-me a tratar de outra forma, e para mim é tudo igual, ok? Então não fico incomodados com isso, a favor. Muito bem. Por causa da falta da santidade, da compreensão da santidade de Deus, então o que nós temos muito agora no meio evangélico é o que eu chamo pseudo-crentes. E até pseudo-igrejas. Porque eles não compreenderam a santidade de Deus. Eu ia agora falar num nome, eu não sei como que é em português, mas do inglês é Cora, do Velho Testamento. Trouxe fogo estranho para dentro do tabernáculo. Coré. Ok? E o que é que Deus fez? Esse homem e os outros com ele morreram. Lembramos de Ananias e Safira. Mentiram ao Espírito Santo. Ou pensavam que estavam a mentir ao Espírito Santo. Morreram. Agora há poucos casos desses, porque Deus não quer matar a todos, senão Ele tinha mesmo que matar a nós todos, não é? Mas Ele matou estes para dar um exemplo, para que nós possamos saber o quão santo Ele é. O alto nível, a alta fasquia de santidade que Ele é e que Ele exige também de nós. E a igreja, não compreendendo a santidade de Deus, perde muito. E depois reflete-se nas suas vidas. Eu acho que se houvesse mais compreensão da santidade de Deus nas igrejas, que havia menos pseudo-crentes. E também haveria menos pessoas nas igrejas. Muitas destas igrejas estão cheias de pessoas. Se realmente a santidade de Deus fosse pregado e ensinado, eu acho que uma grande parte dessas pessoas sairiam. Porque nunca verdadeiramente se converteram. Aceitaram um seguro contra fogo, mas não se arrependeram e não se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Quando o Marcos esteve cá, eu tive o prazer de traduzir para ele, e eu gostei imenso do ênfase que ele fazia. Ele dizia alto: salva-me do meu pecado. Não sei se lembram, se ele repetia isso. Porquê? Porque ele quer que nós lembramos que a nossa salvação não foi só de um cadastro de pecado criminoso que Deus apagou com o sangue de Cristo e agora nós podemos entrar no céu. Não. O Senhor quer mesmo salvar-nos literalmente do nosso pecado diário.
para que nós sejamos mais e mais santos todos os dias, até chegarmos àquela perfeição, que nós sabemos que vai ser só depois de termos um novo corpo. Mas esse processo começa agora. E a salvação eterna começa agora. E nós estamos a ser salvos dos nossos pecados, literalmente. Estamos a ser salvos da nossa natureza pecaminosa. Temos em nós o Espírito Santo a habitar. Ele criou-nos em nós também um novo ser, que infelizmente tem que coabitar com o velho ser, o velho homem. E nós queremos que o velho homem enfraqueça e morra, como lemos em Romanos, que nós possamos mortificar o velho homem diariamente e que o novo homem cresça, fortaleça-se e seja mais e mais como o Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que nós fomos salvos. Eu sempre confundo se é Romanos 14, 9 ou Romanos 9, 14, mas ou é um ou outro que diz foi para isto que Cristo morreu, para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Muito bem. Então nós queremos aprender mais sobre o que é santidade. Agora aqui há o problema, é que a palavra santo é uma palavra arcaica, ok? Muito antiga, que talvez infelizmente se mantém na palavra de Deus. Há várias palavras da palavra de Deus que mantiveram a expressão arcaica e hoje em dia nós damos a essas palavras um significado diferente do que é no original. E então tem-se perdido esse significado na sociedade de hoje. Não sei se sabem a diferença entre conotação e denotação. Denotação é a definição exata de uma palavra. E conotação é outros sentidos que se dá a essa palavra. Ok? Que não são literalmente o que é essa. Estou agora a ver se me lembro de algum exemplo e não estou a lembrar de exemplos, mas há muitos mesmo. E agora não estou-me a lembrar. Posso usar a expressão o sol se pôs. Literalmente, denotativamente, o sol foi para baixo. O que nós sabemos que não acontece. Mas conotativamente sabemos que isso é uma expressão que quer dizer que anoiteceu. Não é? Esse não é o melhor dos exemplos, mas é só para dar um exemplo. E infelizmente hoje em dia, muitas pessoas sabem conotações da palavra santo, mas não sabem a definição exata. Então muitas vezes, quando pessoas dizem que algo é santo, querem dizer, eu tenho aqui uma lista, que é religioso. Não é? Ou aquela pessoa é muito santa. O que é que eles querem dizer com isto? A pessoa é muito religiosa. Muito religiosa. Ou piedoso, não é? Ou aquela freira é muito piedosa. É muito santa. Ou muito inocente, que tem uma pureza moral. Aquele padre na rua tal e tal, ele é tão santo que as pessoas estão sempre a enganá-lo e os mendigos tiram-lhe o dinheiro todo, não é? E eles querem dizer por isso que ele é inocente, que ele tem uma pureza moral. Às vezes nós usamos a palavra santo para significar algo especial. Por exemplo, o santo grau, não é? É um cálice muito especial. É um mito, posso-vos garantir disso. Mas, de qualquer forma, é também usado assim. Às vezes, santo quer dizer uma pessoa que tem poderes sobrenaturais, especialmente no meio carismático. Eles dizem, aquele pastor é muito santo, não é? Ele cura, ele faz isto e faz aquilo, não é? Pelo menos é o que eles pensam. Então, santo tem estes significados todos e nenhum deles é realmente o que santo significa. E se eu fosse a vos perguntar o que é santo, eu acho que muitos de vocês diriam que quer dizer separado, ou posto de parte. E eu diria que vocês estariam corretos em referência a nós que fomos salvos. Nós realmente somos santos porque fomos separados. Fomos postos de parte. Nós não somos iguais ao mundo. Ou, pelo menos, nós devíamos de não ser igual ao mundo. Devíamos ser cada vez mais separados para Cristo e ser mais semelhantes a Cristo. E isso é santidade para nós. Mas para Deus,
usaríamos a mesma forma de descrever quando nós dizemos que Deus é santo, que Deus é separado? Eu tenho alguma dificuldade com isso, porque quando eu falo de mim mesmo e digo que eu sou separado, quer dizer que eu me separei de algo. Talvez algo maior, como por exemplo o mundo, como por exemplo a minha própria carne, que é bem grande e bem forte. Ou separei-me do sistema de Satanás. Mas Deus é o maior. Será que Ele se separa ou será que Ele é o ponto de referência do qual as outras coisas ou se separam ou se aproximam dele? Então eu tenho um pouco de problema em dizer que Deus é separado. Então eu vou vos introduzir uma nova maneira de ver isto e dizer que Deus é distinto. Deus é distinto. Ele é distinto. E nós vemos isso em 1 Samuel 2, versículo 2, em que diz: não há Deus como tu, nem há outro fora de ti. Isso fala de como Ele é distinto. Não há Deus semelhante a ti. Há um coro assim. Porque Ele é distinto. Ele é distinto. E não há nada semelhante a Ele. Então, daqui em diante, eu já não vou dizer a palavra santo. Ok? Eu vou usar a palavra distinto. Eu vou citar versículos que têm a palavra santo, ou santidade, ou santificação, ou sagrado, ou outras palavras semelhantes e que derivam da palavra santo, mas eu vou usar distinto, distintividade, distinção, etc. Às vezes, depois de eu falar, as pessoas dizem: distintividade não é uma palavra portuguesa. É no Brasil. E a razão que eu não quero usar a palavra distinção é porque distinção tem outro sentido. E até vou falar nesse sentido mais tarde nesta pregação. E então eu não quero que haja confusão. Então eu decidi como distintividade é uma palavra algures no mundo. Então vou usar essa palavra. Espero que vocês não fiquem confusos e espero que também não fiquem como em outros lugares em que eu preguei esta mensagem, ficaram um bocado obcecados com isso e estavam ansiosos até ao fim para me dizer que a palavra não existe, não é? Vamos focar na mensagem, porque estamos a falar sobre Deus. E isto é um assunto muito importante. Não nos vamos distrair com o português pobre do pregador ou das escolhas da palavra de Deus. Vamos focar na mensagem, que isso é que é a parte mais importante. Então Deus é distinto. E vamos então ver a distintividade de Deus na Bíblia. Então eu acho que já passei por aqui. A distintividade de Deus é enfatizada nas Escrituras. Ou seja, de capa a capa, Deus quer revelar a nós que Ele é distinto. Tudo o que nós lemos na Bíblia é para enfatizar isso, desde Gênesis até Malaquias, desde Mateus até Apocalipse. Eu sou distinto. Eu sou distinto. E até um dia quando nós estaremos com Ele no milénio, nas panelas, vai dizer: o Senhor é distinto. Nas ombreiras das portas, nas carroças, Deus, o Senhor, ou Yahvé, é distinto. Tal é a importância. Finalmente a humanidade vai compreender que Deus é distinto. E quando nós viemos a Cristo para a salvação, nós compreendemos que Ele é distinto. E ai de nós que somos impuros de lábios, como disse Isaías. Isaías capítulo 6, então, versículos 3 a 5, diz assim, falando dos serafins. Os serafins ou querubins? Agora não tem... Serafins, obrigado. Isaías foi, não sei se ele foi transportado para o céu, ou simplesmente teve uma visão que estava no céu. Eu não sei, a Bíblia não nos diz. Mas ele estava lá e ele viu o trono de Deus. E ele viu estes serafins. O que é que são serafins? Nós temos descrições em outras partes da Bíblia. São seres gigantíssimos. Talvez do tamanho de um quarteirão de cidade. São seres lindíssimos, reluzentes. Se um serafim aparecesse a qualquer um de nós talvez nos ajoelhávamos pensando que estávamos perante Deus. Tal é a glória, a majestade destes serafins. E estes serafins andam a voar à volta do trono de Deus, dia e noite, a glorificar o nome de Deus.
E quando eles falam uns com os outros, quando eles clamam uns para os outros, o que é que eles dizem? O que é a coisa que mais os leva a dizer algo sobre Deus? Vamos ler. Vamos ler Isaías 6, 3 a 5. E clamavam uns para os outros, dizendo: distinto, distinto, distinto é o Senhor dos Exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos lumiares, ou antecâmara, moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Os anjos, ou seja, os serafins, os anjos são outro ser, ok? Não vamos confundir. Os serafins, enquanto rodeavam o trono, o que é que eles, vendo a glória de Deus, que era infinitamente mais do que a deles próprios, eles tinham que exclamar alguma coisa. E o que é que eles exclamaram? Amoroso, amoroso, amoroso é o Deus dos Exércitos. Foi isso que eles clamaram. Ou talvez já numa linha mais estoica e disseram: justo, justo, justo é o Senhor dos Exércitos. Ou eles disseram: misericordioso, misericordioso, misericordioso é o Senhor dos Exércitos. Eles não diriam isso porque isso é difícil. Mas o que é que eles disseram? O que eles eram levados a dizer era: distinto, distinto, distinto é o Senhor dos Exércitos. Porquê? Porque a sua distintividade é a base, é o fundamento de todas as outras características de Deus. Na teologia nós chamamos as características de Deus os atributos de Deus. E alguns chamam as perfeições de Deus. Mas tudo isso quer dizer as características de Deus. Deus é amor, Deus é eterno, Deus é todo-poderoso, omnipotente, Deus é omnisciente, omnipresente, Deus é amor, Deus é justiça. Todas as características de Deus só se pode compreender na base da sua distintividade. Porque o amor de Deus não é como o nosso amor. É um amor infinitamente distinto. A justiça de Deus, graças a Deus, não é como a nossa justiça. É uma justiça infinitamente distinta. Nós podemos pegar em qualquer característica de Deus e só quando nós compreendemos que é uma característica distinta daquilo que nós compreendamos é que nós vamos perceber realmente, ou podemos começar a perceber como Deus é. Ele é infinitamente mais do que nós possamos sondar ou imaginar. Ele é infinitamente muito mais do que isso. Ele é distinto. Ele é distinto. Distinto. Então, para compreender os seus atributos, nós precisamos de compreender a sua distintividade. E os serafins percebiam isso. Então eles clamavam distinto a Deus, porque eles podiam pensar na sua glória, na sua majestade, podiam pensar em todas essas coisas, mas todas as coisas são tremendas no nosso Deus, porque Ele é essas coisas distintivamente. Mesmo para os serafins e muito mais para nós. Mateus capítulo 6, versículo 9, o Senhor Jesus Cristo, humildemente ensinando os seus discípulos como orar. E Ele diz a eles: portanto, vós orareis desta maneira: Pai nosso que estás no céu, distinto seja o teu nome. Distinto seja o seu nome. Nós sabemos que isto é um modelo, não é para nós decorarmos e repetirmos, porque na mesma passagem, uns versículos abaixo, ele diz para não repetir as orações. Mas isto é um modelo. Nós começamos com adoração, depois agradecimento, depois pedidos e depois acabamos outra vez com adoração. É esse o modelo que Ele nos dá para nós orarmos. E é interessante que nós começamos a orar dizendo algo assim: Pai nosso que estás nos céus, distinto seja o seu nome, o teu nome. Porquê é que Ele quer que nós começamos assim? O nome de Deus já não é distinto? Sim. Mas o nome de Deus é distinto nos nossos corações? Quando nós vamos perante Deus, que nós entramos na sua presença,
Nós estamos a pensar em quê? Com quem é que nós estamos a falar? É o nosso amiguinho da malta? É um grande rei? Ou é o Deus distinto, distinto, distinto? Eu creio que Jesus Cristo ensinou-nos a orar assim para que nós possamos lembrar com quem estamos a falar. E quando nós começamos a orar, distinto seja o seu nome, especialmente agora, em meu coração, enquanto eu falo contigo, Senhor. Há uns anos atrás, como sabem, eu tenho me envolvido em escolas. Eu tenho uma escola em Rio do Moro, uma escola cristã, evangélica, para miúdos, principalmente miúdos imigrantes africanos do leste da Europa, também brasileiros. E foi uma grande obra e se Deus quiser vai voltar a ser. Mas durante algum tempo houve um grupo que se juntou a nós para ajudar. E eles eram de um movimento que já teve o seu tempo e já está a diminuir, graças a Deus. Chama-se Emerging Church, ou Igreja Emergente. Tem muitas ideias loucas e cada vez mais loucas. Já chegaram ao ponto de negar a virgindade de Maria quando ela teve o Senhor Jesus Cristo. E é assim, quando nós começamos a abrir a porta a falsas doutrinas, é como alguém que tem uma casa onde há inundações, não é? A porta pode vedar água, se abrimos a porta só um pouco, dali a pouco aquilo entra com força. E uma das coisas deles tudo é casual, tudo é... Eles vão para a igreja de calções e de havaianas e tudo mais. E nós podemos dizer, mas não há nada na Bíblia sobre como vestir para a igreja. Sim, é verdade. Mas eles iam muito longe, não é? E nas reuniões deles não havia formalidade nenhuma e até quando oravam não havia formalidade nenhuma. Eu lembro uma vez que estávamos lá na escola e já não me lembro o evento em si, mas era só entre uns poucos de nós, estávamos a fazer planos e eu pedi a um deles, o pastor deles, se pudesse nos dirigir em oração. Ele, isto foi em inglês, mas eu vou mais ou menos traduzir, não é? Então ele diz, Deus meu, pá, nós queremos tal e tal, e ele falou assim com Deus. E depois aquilo acabou e Deus foi embora e eu disse, irmão, não acha que a sua forma de falar com Deus era um pouco desrespeitosa? Já faltosa no respeito? Ele disse, não, nós lemos em Hebreus que nós podemos entrar no trono de Deus com toda a ousadia. E eu lembro-me no momento, e o Senhor Jesus Cristo disse que no momento certo o Espírito Santo nos ia dar a resposta certa, porque eu não tenho inteligência para pensar nas coisas assim tão rapidamente, não é? Mas eu disse, irmão, acho que o irmão não leu aquela passagem bem. E eu levei aquela passagem e Hebreus 10, 19, eu disse, entrar. Nós entramos na sua presença com ousadia. E os hebreus naquela altura sabiam do que isso se referia. Portanto, durante milénios foi sempre assim. Ninguém entrava na presença de um rei, sem mais nem menos. Nós lemos Esther. O seu próprio marido era o rei e ela não podia entrar na presença dele, a não ser debaixo de pena de morte. E isso ainda era assim nos tempos de Jesus, ainda era assim até há poucos anos atrás. E ainda hoje, não é? Se alguém tenta entrar na presença da rainha da Inglaterra ou do presidente dos Estados Unidos, sem mais nem menos, vai encontrar montes de soldados em cima dele, não é? Não vai muito longe. E é preciso muita ousadia para entrar na presença de Deus. Depois de entrarmos na presença de Deus, nós estamos perante um Deus distinto, e nós somos meros homens. E temos de mostrar respeito perante Ele. E então nós vemos nas Escrituras, mesmo no ensino de como orar, Deus a ensinar-nos que Ele é distinto. Ele é distinto. A distintividade de Deus é singularidade, algo que é único. Distintividade quer dizer algo único. Podemos ler, eu tenho aqui outras palavras para distintividade. Inigualável, sem paralelo, incomparável, insuperável. E nós podemos continuar. Tudo isso quer dizer distintividade. E Deus é essas coisas todas, vezes infinito. Nós nem podemos compreender. Arrebentamos com a cabeça se tentarmos compreender mesmo um pouco disso. Esse é o nosso Deus. Salmo 86, versículos 8 a 10 diz assim: entre os deuses
Não há nenhum semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Os outros deuses são nada comparado com o Deus verdadeiro. Não há deuses semelhantes a eles, e esta expressão talvez é a maior atenuação em toda a Bíblia. Porque os outros deuses não são semelhantes, nem perto de ser semelhantes. Aqui não temos uma comparação, temos aqui um contraste exponencial, infinito. Os outros deuses são nada perante Deus. E eu estou-me a referir a deuses verdadeiros, que são realmente demónios, porque também temos deuses falsos. Mas os demónios que se apresentam como deuses são nada comparado com o Deus verdadeiro que os criou e que os vai julgar um dia. Distintividade é singularidade, é algo único. Eu lembro, há uns anos atrás, houve um grande incêndio em Boston. E muitos bombeiros foram lá para apagar esse incêndio. E muitos bombeiros entraram no edifício a risco próprio para salvar vidas. E alguns morreram. Eu lembro quando aconteceu também em Nova York, as duas torres, quando caíram em 11 de setembro de 2001, que houve uma série de bombeiros que, enquanto todos estavam a correr para fora dos prédios, eles estavam a correr para dentro para salvar vidas, sabendo muito bem que a qualquer momento esses prédios iam ruir. Então eu lembro de ver na televisão, estava de visita lá nos Estados Unidos, eu lembro de ver na televisão, todos os canais estavam a transmitir uma cerimónia a honrar os bombeiros que morreram nesse incêndio em Boston. E a palavra que era usada por todos frequentemente foi a palavra distinção. 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 Estes homens morreram com distinção. Estes homens foram distintos. Porquê? Porque das milhares de pessoas que estavam a correr para fora, estas poucas dúzias estavam a correr para dentro. Eles eram distintos. Eram diferentes dos outros. E eles se arriscaram de uma forma distinta e morreram com essa distinção. E o nosso Deus é um Deus de distinção. Ele não é como os outros. Êxodo capítulo 15, versículo 11. Quem entre os deuses é como tu, ó Senhor. A quem é como tu, poderoso em distintividade, admirável em louvores, operando maravilhas. Quem? Lembramos dos milagres que Moisés fez, que foi a mão do Senhor. E os religiosos do Egito até conseguiam imitar até certo ponto. E depois de certo ponto eles já não podiam imitar mais. Porquê? Porque eles estavam a lidar com um Deus distinto. Os deuses, os demónios do Egito não eram nada comparado com o Deus distinto de Moisés e dos israelitas. Ele é um Deus distinto, não há ninguém como tu. Ele é realmente uma singularidade. Ele é único. Não há nada nem ninguém como ele. Deixa eu cá passar para a próxima página. O nosso Deus realmente é um Deus distinto e nós precisamos de compreender isso. E às vezes é difícil de compreender isso porque depois temos que entrar em questões mais profundas. E uma delas é que Deus é transcendente. O que quer dizer que Deus é transcendente? Agora estamos a entrar um pouco em teologia. Mas é teologia baseada na Bíblia. Os teólogos gostam de dizer que Deus ou é transcendente ou é imanente. Ok? O que é que são essas expressões? Transcendente quer dizer que ele é distante. Ele é tão... que nós nem sequer podemos compreender. Nem podemos comunicar com ele, nem ele connosco. É como nós perante uma formiga ou nós perante uma átoma. A diferença é tão grande que... Mas Deus é ainda maior que essa diferença entre nós e uma átomo. Ainda infinitamente maior. Então eles dizem que Deus é tão transcendente que realmente nem nós podemos começar a compreender, nem Ele sequer nos presta atenção, nós somos nada perante Ele. E há muitas religiões que dizem que Deus é transcendente. Por exemplo, muitas religiões do Oriente. Budismo, sintoísmo, hinduísmo, que têm muitos deuses, mas eles também têm um Deus superior. E muitas vezes esse Deus até é impessoal.
Não é um Deus com emoções, com auto-identidade, nem nada disso, é impessoal. Depois temos teólogos que dizem, não, Deus é imanente. Ele está tão próximo de nós que até talvez nós somos Deus. Não é? E também temos isso nas religiões orientais, e nós temos panteísmo e panenteísmo. Que um diz que Deus está muito próximo de nós e que Ele está dentro de nós, está dentro da pedra, está dentro da árvore, então nós podemos adorar a árvore e adorar a pedra, porque Deus está dentro dessas coisas. E está dentro de nós também, nós somos divinos. E depois o outro, esse é panteísmo, depois panenteísmo, é que não é que Deus está dentro das coisas, mas Deus é essas coisas. Deus é a árvore, Deus é a pedra, Deus é nós. Deus é o universo. Então isto é a imanência de Deus. Temos a imanência de Deus, temos a transcendência. O muçulmanismo, o Islão, diz que Deus é transcendente. Ele é tão longe e tão distante que até o muçulmano nunca tem esperanças de ter um relacionamento com Ele. Nem é pensável. Os muçulmanos não têm um plano de salvação. Não sei se sabem isso. Não há nenhuma garantia que um muçulmano vai para o céu. A única garantia é se ele morre pela sua fé. E essa garantia até é só dada aos homens. Eu sei que há mulheres suicidas também, mas não sei como é que elas estão a interpretar o Alcorão, porque esse é só para os homens. Não é? Transcendência. No catolicismo, Deus é transcendente. É por isso que nós temos que ir aos santos. Não é? Porque Deus está lá em cima. Até Jesus é sempre visto como uma figura assim zangada, castigadora, distante, altíssima. Graças pela Virgem Maria e os outros santos, não é? Que nós podemos comunicar com eles e eles é que vão ter misericórdia de nós, e eles é que são imanentes e eles é que vão mediar entre nós e Deus. É essa teologia católica. Mas o que nós vemos na Bíblia é que verdadeiramente Deus é transcendente. Até Ele é mais transcendente do que dizem os muçulmanos e os católicos e todos eles. Ele é ainda muito mais transcendente do que isso. Mas Ele também é imanente. Ele também se preocupa por nós. Ele também tem seguido a história do homem. Ele tem intervindo na história do homem. E quem é salvo pelo Senhor Jesus Cristo, Ele vem e habita em nós. Não pode haver imanência mais do que essa. Então nós vemos as duas coisas. Mas como eu disse no princípio, nós temos talvez falado demasiadamente na imanência de Deus e esquecemos de falar da transcendência de Deus. Ele é transcendente na sua distintividade. Ele é muito maior do que nós podemos algum dia imaginar. Vamos ver alguns versículos que falam da transcendência de Deus. Isaías, capítulo 55. Passagem muito conhecida. Isaías, capítulo 55, versículos 8 a 9. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos, os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Vamos pensar um pouco sobre isto, porque isto é uma grande revelação. Deus está aqui a falar da sua distintividade. Ele diz que os seus pensamentos são muito mais altos que os nossos. E ele usa aqui a ilustração do céu e da terra. Agora, temos que perceber que isto é uma ilustração. Ok? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele está a usar objetos que nós conhecemos para explicar algo muito maior. Muito mais difícil de compreender. Então ele usa estes objetos que nós conhecemos para descrever algo muito maior. Ele usa o exemplo dos céus e da terra. Agora, na Bíblia nós temos 3 tipos de céu. Ok? Temos o primeiro céu, que é o firmamento, a nossa atmosfera, que nós conseguimos ver durante o dia. Durante o dia, por causa da reflexão da luz, etc., o céu aparece como azul. Ok? E são as partículas lá em cima, não tenho tempo agora para explicar, mas essencialmente nós olhamos para cima, vemos o azul, estamos a ver a atmosfera, que de outra forma seria invisível.
E então, na Bíblia, vemos o céu, que é este céu visível, o firmamento. Depois temos o outro céu, que é realmente o universo, que é o céu que se vê à noite. Quando vemos à noite, já a nossa atmosfera é invisível, e nós podemos olhar para além da atmosfera e vemos a Lua, vemos as estrelas, vemos planetas, vemos galáxias, vemos cometas e muitas outras coisas lá para cima. Então, este segundo céu é o universo. E depois há o terceiro céu, que é o céu espiritual, onde Deus manifesta a sua glória, e onde estão os serafins, os querubins, os anjos, outros seres viventes que nós não conhecemos, e almas convertidas que vão estar com ele. O apóstolo Paulo, por exemplo, disse que ele foi levado para o terceiro céu. Ok? Eu acho que aqui o céu de que Deus está a falar é o segundo céu, o universo. O universo que se vê à noite. Quanto mais alto é o céu da terra, assim são os meus pensamentos comparado com os vossos pensamentos. Mas isto é só uma ilustração. É só uma coisa pequenina para ilustrar algo muito maior. Vamos falar um pouco sobre este céu, este universo. Obrigadíssimo. Isto está um bocado desfigurado, está um bocado mais para o verde, mas dá para perceberem. Aqui temos os planetas sólidos do nosso sistema solar. E nós vemos aqui que a Terra, desculpa, está tudo em inglês, a Terra é o maior deles todos. Claro, nós somos os maiores, não é? E então, entre os planetas sólidos, a Terra é o maior. Temos aqui Vênus, que é muito, muito perto do tamanho da Terra. Muita gente não sabe que Marte é muito pequeno. Aliás, Marte é só um pouco maior que a nossa Lua. Okay? Ou seja, a nossa Lua é grande. Comparando com outros planetas que têm luas, a Lua da Terra é a Lua maior, mas muito maior. A Lua é um quarto do tamanho da Terra. E todas as luas de outros planetas são muito mais pequenitos do que isso. E isto, para mim, demonstra que nós somos únicos, que Deus criou-nos uma lua especialmente para nós, para as nossas necessidades como seres humanos. Depois temos Mercúrio e Plutão, e nós vemos como Terra é mesmo dos maiores, não é? Mas vamos ver outros planetas no nosso sistema solar. Aqui temos Júpiter, Saturno. Ops, a Terra já é aqui muito pequenita. Nós já não somos os maiores, afinal. Não é? Afinal, nós somos muito pequenitos. Não é? Fascina-me como o Deus distinto, quando enviou o seu Filho, não enviou o seu Filho para Júpiter. Enviou o seu Filho para este planetazito aqui. Terra. Um planeta habitado por seres em rebelião contra Ele, o Criador disto tudo. Mas vamos comparar talvez com o nosso Sol. E agora, comparado com o nosso Sol, Júpiter é nada. E a Terra está aqui, é um pontozito. Quase não se vê. Plutão é só um pixel no ecrã. E nós vemos que Deus, o nosso Deus distinto, criou isto tudo com as suas meras palavras. Se nós olharmos para outras estrelas, por exemplo, Arcturus, Pollux, Sirius, olha o Sol. E agora aqui Júpiter não passa a ser maior do que um pixel. A Terra nem entra nesta escala. E o nosso Deus deu o nome a estas estrelas. Ele criou estas estrelas. Para Ele isto é nada. Isto é facílimo. E foi este Deus que se fez homem e habitou entre nós. É este Deus que é distinto, distinto, distinto. Mas vamos ver outras estrelas que Ele criou. Ele também criou, e eu não sei dizer estes nomes em português, mas Betelgeuse, Antares. E comparado com o que nós vimos antes, onde está Arcturus? Está aqui, Arcturus, o maior do slide anterior. Agora é nada.
o Sol está aqui, 1 pixel. E há milhões de estrelas assim. E ainda maiores do que estas estrelas. Que o nosso inteiro sistema solar caberia aqui trilhões de vezes. E o nosso Deus criou isto tudo no 4º dia da criação. Com meras palavras. Nós podemos ver mais. As próximas fotos são tiradas do telescópio de Hubble, que está a voar à volta da Terra, no espaço. E aqui nós vemos uma foto das mais distantes do universo. E nós vemos aqui galáxias. Estas coisas assim um bocado maiores são galáxias. E as galáxias têm em média 100 milhões de estrelas. De variados tamanhos. Alguns daqueles tamanhos como nós vimos agora. E Deus criou isto tudo em um dia com as suas meras palavras. Temos um Deus grande. E a palavra grande até é um insulto, porque Ele é muito maior do que grande. Ele é um Deus distinto. Ele criou todas estas galáxias. E os cientistas pensam talvez haja 100 milhões de galáxias. 100 milhões de galáxias, 100 milhões de estrelas em cada galáxia. Mas eles cada vez estão a descobrir que há mais. E Deus criou isto tudo para o seu belo prazer. Esta slide é a foto mais distante que nós temos do nosso universo. Aqui não existem estrelas. Mesmo os pontos mais pequeninos são galáxias. Todos os pontos de luz que vêm nesta slide são galáxias. A esta distância não se consegue ver estrelas individuais. E para além disto, este escuro é praticamente o fim do universo. Ainda que os evolucionistas não gostam de dizer o fim do universo, porque dizem que o universo é infinito, mas não é. Depois disto não há mais matéria. Isto está a 16 mil milhões de anos-luz de distância da Terra. Apontam esse número. É aqui que entra a ilustração do Senhor Deus, quando diz que os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, como os céus são da terra. 16 mil milhões de anos-luz é essa distância. Vamos pensar um bocado, ok? Vamos esticar aqui a mente. Eu sei que estamos a aproximar a hora do almoço. Imagina, é bom falarmos destas coisas agora, porque depois de comer o corpo começa a focar mais a digestão e a mente já não trabalha tão bem, não é? Então estamos mesmo na altura ideal para esforçarmos a cabeça. 16 mil milhões de anos-luz. O que é um ano-luz? Alguém sabe aqui o que é um ano-luz? A distância. Sim? A distância que a luz percorre 300 mil km por segundo. Ok. Um ano. Ok, é a distância que a luz percorre no A ano. velocidade de 300 mil km por segundo. Ok. E essa é a minha segunda pergunta. Qual é a velocidade? Então é 300 mil km. Está certo? Por segundo. Por segundo, obrigado. É que eu sei isto em milhas. Então, Durante um ano. ainda bem que há aqui alguém que sabe os números em quilómetros e no sistema métrico. Muito bem. 300 mil quilómetros por segundo. Segundo. Já passou. Ok? A Terra, a circunferência da Terra é uns 25 mil milhas. O que é em quilómetros? Alguém sabe? 45 mil quilómetros. Mais ou menos 45 mil quilómetros, ok? 45 mil quilómetros. Se nós arredondássemos para 50 mil, quer dizer que a luz em um segundo dava a volta à Terra 6 vezes? 4 ou 6? 6 vezes. Em um segundo, a luz dava a volta à Terra 6 vezes. Se nós fôssemos para a Lua, o homem, no veículo mais rápido que o homem tem hoje em dia, leva 4 dias para o homem ir da Terra para a Lua. A luz levaria 1,5 segundos da Terra para a Lua. 1,5 segundos. Okay? Nós estamos, desculpa, vou agora usar mesmo milhas, nós estamos 9 milhões de milhas, salvo erro, de distância ao Sol. Ok? Isto é vezes 1,6, se querem saber os quilómetros.
13, para aí, 14. Ok. 150 milhões. Ok, então é 90 milhões em milhas. Obrigado. É 90 milhões mesmo. Então é 150 milhões de quilómetros de distância da Terra para o Sol. A luz do Sol, que nós estamos a ver lá fora, estão a ver essa luz? Essa luz saiu do Sol há 8 minutos atrás. Porque a luz viaja a 300 mil km por segundo. Está certo? Ok, agora a máquina não está a bater certo comigo. Mas pronto, eu sei que leva 8 minutos a chegar de lá para cá. Ok? A luz é rapidíssima. Ok? Muito rápida, 300 mil km por segundo. E o ano-luz é a distância que a luz, nessa velocidade, e não há nada mais rápido do que a luz. Okay? A velocidade da luz é a velocidade limite no universo. Einstein descobriu isso. Okay? Portanto, não há nada mais rápido do que a luz. E o ano-luz é a distância que a luz viaja em um ano. Imaginam, a luz viaja a 300 mil km por segundo. Há 60 segundos no minuto. Quantos quilómetros é que a luz viaja em um minuto? É 300 mil vezes 60. Ok? Quantos quilómetros é que a luz viaja então em uma hora? Vamos multiplicar esse número anterior a 60. E quantos quilómetros é que a luz viaja em um dia? Temos que pegar nesse número, que já é gigantíssimo, vezes 24. E agora numa semana, vezes 168. E agora, um ano, vezes 52. É um número gigantíssimo. Que a luz viaja, os quilómetros que a luz viaja em um ano, é gigantíssimo. Agora, imaginam 16 mil milhões de anos-luz. Qual é essa distância? Ou seja, se o homem conseguisse viajar à velocidade de luz, nós levaríamos 16 mil milhões de anos até chegar a este ponto aqui. 16 mil milhões de anos para nós chegarmos lá, viajando à velocidade de luz. Isto é um universo gigantíssimo. Gigantíssimo. E o nosso Deus fez isto tudo. E Ele disse: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. E deixe-me vos dar uma ilustração pequenita para vocês poderem começar a perceber. Quanto mais alto é os céus da terra, assim são os meus pensamentos. Ele é distinto. 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 Esta foto, não me perguntam como é que eu consegui, já ela é tirada do céu, do terceiro céu. Este branco aqui, que está um bocado verdejante, representa Deus. Se nós pudéssemos imaginar este branco, e vamos imaginar que é branco, que fosse em todas as direções, infinitamente, tridimensionalmente, é Deus. E no meio desta presença infinita de Deus, nós temos este ponto preto aqui, que eu consegui magnificar a uma magnificação quase infinita. E consegui este ponto preto. Este ponto preto é o nosso universo, na presença de Deus. E este Deus distinto, 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 entrou neste pontozito para o nível microscópico de não sei quantos cromosomas. É feminino ou masculino? É cromossomos? É feminino. É 36? Agora não me lembro quantos são. 32? 22 pares. Eu já estava a falar num dinossauro ou qualquer coisa assim. Mas ele se fez nessas cromossomas. Este Deus que criou este universo para nós é tão grande. Para morrer por nós. Por causa do nosso pecado. Porque o nosso pecado é vil perante um Deus tão puro, tão distinto. Este é o nosso Deus. Este é o Deus que o mundo precisa de ouvir. Este é o Deus que nós precisamos lembrar. Ele é um Deus
distinto. Deus é distinto na sua pureza moral. E aqui começamos a entrar em coisas que o mundo não gosta de ouvir. Até agora até o mundo fica fascinado e é tão maravilhoso, e isto é muito filosófico, e quase todas as religiões ouvem isto, mesmo se discordam e pensam, que fixe. Mas agora nós começamos a entrar na parte da mensagem que não querem ouvir. Deus é distinto na sua pureza moral. Isaías 64, versículo 6 diz: pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Agora, noutra parte da Bíblia, agora não lembro se é Isaías ou se é Jeremias, diz que não se deve chamar o bom mau e o mau bom. E aqui parece que está a fazer isso, parece que está a dizer que as nossas justiças são más. Mas não é isso que está aqui a dizer. Porque há aqui a palavra como. Como. Ok? Ou seja, é semelhante a... Nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Eu vou-vos dar uma ilustração. Não sei se aqui já alguém foi a uma loja de arte. Não é? Eu já fui uma vez, precisava de papel. Eu disse, olha, preciso de papel. Que cor? Eu quero um papel branco. Que branco? E eu, branco? Branco é branco. Pois, mas que branco? Eu disse, branco. Branco é com a junção de todas as cores. É o que faz branco. Preto é a ausência de todas as cores. Branco é a presença de todas as cores. Quero branco. Então ele disse, ok, vem comigo. Então levou-me lá para uma fila e havia lá papéis brancos. E eu fiquei de boca aberta. Porque havia muitos tipos de branco. E brancos, muito mais brancos do que o papel branco que nós estamos acostumados a ver. Muito mais brancos. Aliás, pondo um papel nosso, novinho em folha, ao lado de um daqueles, e o nosso branco parece sujo. Parece um branco sujo perante o outro branco. Deus está a dizer aqui que até as nossas justiças, as nossas boas obras, comparado com a pureza moral dele, é como imundícia. Não é mau. São boas obras. São boas. Deus não está a dizer que bom é mau. Ele está a dizer que são boas as obras. Mas comparado com a bondade dele, até parece que somos imundos, sujos. Não chega nem próximo da pureza moral dele distinta, que é distinta da nossa pureza moral. E nós damos graças a Deus por isso. Nós podemos ver outros versículos, mas vamos apressar. Ele é distintamente bom. Ele é distintamente bom. E as nossas bondades até parecem maldades perante Ele. São bondades, mas perante a bondade dele até parece maldade. Vamos falar agora no aspecto que o mundo realmente detesta. E se a evolução é hoje ensinada nas escolas, é por causa disto. É somente por causa disto. Não é porque a evolução é ciência, mas é porque o homem não quer se enfrentar com um juiz. O homem quer fazer o que ele quer fazer. Ele não quer ser responsável perante um Deus tão puro, tão distinto. O homem quer escapar o julgamento. O homem não quer pensar no julgamento, porque se o homem pensasse no julgamento, seria um miserável sem Cristo. E nós vemos na Bíblia que Deus é distintamente o juiz. E graças a Deus que Ele não é como os nossos juízes. Que nós não sabemos se vai haver justiça nem se não vai haver justiça. Os americanos até há pouco tempo se gabavam de ter o sistema de justiça melhor do mundo. E era verdade. Talvez há menos corrupção nos Estados Unidos do que em outros países. Não digo isso para elevar os Estados Unidos, estou a constatar um facto. Há um sistema já em vigor desde há 200 anos atrás que dificulta muito a injustiça. Mas ainda é possível, porque o homem é corrupto. E o homem sempre sabe dar a volta. E eu estou a ver isso hoje. Eu não quero entrar muito na política. Mas a Hillary Clinton cometeu crimes gravíssimos. E tudo parece que ela vai escapar. Porque a família Clinton é das mais corruptas nos Estados Unidos.
E nós vemos isto é a justiça do homem. Aqui em Portugal, de vez em quando, eles apanham pessoas famosas para julgá-las e eu fico, e todos nós, ainda bem, finalmente vai haver aqui justiça. Eu já vi isto, já há 10, 12 anos que eu começo a ver isto, mas depois essas pessoas são soltas. Não há consequências. É só preciso um bom advogado. Os juízes podem se comprar. Os juízes podem se subornar. Mas há um juiz que não se pode subornar. Há um juiz que é justíssimo. Ele é justo, justo, justo. E nada escapa o seu olho. E ele não pode, ninguém se pode agraciar a ele. Só um pode se agraciar a ele, e é o seu próprio Filho Jesus Cristo. E quando nós formos julgados, nós vamos dizer, ele é o meu advogado. Faz favor, eu vou recuar e ele fala por mim. E o Senhor vai dizer, olha, estas cicatrizes, eu já morri por esses pecados. Este está comigo. E Deus vai dizer, então muito bem. Temos um juiz que é um juiz distinto, distinto, distinto. Salmo 50, versículo 6. Os céus proclamam a justiça dele, pois Deus mesmo é o juiz. Selá. E muitos pensam que a palavra Selá quer dizer pondera nisto. Para de ler este poema e pensa nesta cláusula, nesta frase. Selá. Para, pondera, considera. Deus é o juiz. Deus é o juiz. Salmo 75, versículo 7. Mas Deus é o que julga. Mas Deus é o que julga. O meu nome do meio é Daniel. Quer dizer, Deus é o juiz. Deus é o juiz. Hebreus 10, versículos 30 e 31. Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E esta frase está no contexto de Deus como juiz. Deus é o juiz. E se nós não tivéssemos este aspecto na nossa mensagem, todo mundo se converteria ao cristianismo. Mas é este aspecto aqui que é uma grande pedra de tropeço perante o mundo. O mundo não quer saber de um juiz. O mundo não quer saber que ele é pecador, que ele é pecaminoso, que ele necessita de um salvador. O mundo quer pensar que eu sou grande, que eu sou maior, eu sou bom. Nas escolas públicas, nossos filhos são ensinados que eles são bons desde a nascença. Que é um ambiente em que os faz mal. Todo mundo está a ensinar nossos filhos, inclusive os filmes para as crianças, que eu sou bom e que eu tenho que acreditar em mim mesmo. Mas a Bíblia diz o contrário, diz que o homem é inato, agora isto vai falar em inglês e em português, ele é mau desde a nascença, ele tem uma natureza pecaminosa. O homem tem a tendência para pecar. Tem a tendência para puxar tudo para si, mesmo quando se prejudicam os outros. Sem Cristo, o homem é muito egoísta, muito egocêntrico. E nós vemos estas doutrinas falsas ensinadas em todo o mundo. E particularmente as nossas crianças. Mas a Bíblia fala de outra coisa. E esse pecado todo nós cometemos desde criança até morrermos, temos que prestar contas ao juiz sobre estes pecados. E é só preciso um pecado para sermos castigados eternamente. Porquê? Há um só pecado e a pessoa tem que ser castigada eternamente, porque todo pecado é contra Deus. E Deus é infinito. Qualquer pecado é um pecado contra o Deus infinito e requer um julgamento, um castigo infinito. E eu nem sei quantos pecados é que eu já pequei. Eu acho que já entramos em números astronómicos. Não é 16 mil milhões ou mais. Nós todos já pecamos. O quanto nós estamos aquém deste Deus que é distinto, distinto, distinto. Deus é distinto. E isto agora nos traz a pensar
como crentes, fomos salvos por este mesmo Deus, que também na sua misericórdia Ele é distinto, também no seu amor Ele é distinto, também na sua graça Ele é distinto. Quem é que pode compreender? Quando há deuses tão pequenos em todo o mundo, nas várias religiões do mundo, que se zangam por não sei quê, e as pessoas têm que fazer um sacrifíciozinho para o Deus ficar apaziguado. Mas estes deuses não são nada como o nosso, que é distinto, distinto, distinto. E não há forma de apaziguar o nosso Deus. Como é que Ele olhou para nós e nos amou? Como? É incompreensível. Nenhuma mente pode sondar. Mas Ele enviou o Seu Filho para morrer por nós. E nós agora temos uma nova vida, uma nova oportunidade. E agora podemos servir a este Rei. E uma das coisas que o Senhor quer que nós façamos é nos identificarmos com Ele. Nós morremos para nós mesmos e agora vivemos para Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim, Cristo é viver, ganho é morrer. Agora nós temos esta oportunidade. Vamos falar um pouco sobre a nossa identificação com Ele, como um povo distinto. 1 Pedro 2,9 diz: mas vós sois uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação distinta, um povo peculiar, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos um povo distinto. Um povo distinto. A própria palavra igreja, no grego, eclésia, vem de duas palavras, ek, ou ex, e depois kale, acho eu, na sua raiz. Quer dizer chamados fora de. Igreja quer dizer chamados fora de. Somos algo distinto, somos algo separados. E nós crentes somos santos, separados, distintos. E nós fomos salvos para sermos assim. Nós não temos tempo agora para entrar em Efésios 2, 8 e 9 e versículo 10. Que fala em como nós fomos salvos mesmo para fazer as obras que Deus preparou para nós. Mas nós vemos que nós somos uma nação distinta. Que servimos um Deus distinto. João 17, versículo 11. Jesus está a orar. Ele diz: eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai distinto. É a única vez que se encontra esta expressão na Bíblia. Pai distinto, guarda-os no teu nome. Guarda-os no teu nome. Está a falar de separação. O qual me deste para que eles sejam um assim como nós. Pai distinto. Nós temos um Pai distinto. Jesus Cristo uma vez olhou para os judeus e disse: o vosso pai é Satanás. Quem é o teu pai? Quem é o teu pai? É Satanás? Ou é um Deus distinto? Refletes essa distintividade na tua vida? Ou és igual ao teu pai Satanás? Refletes a distintividade de Deus? Ou és igual aos do mundo que estão em caminho para o inferno? Qual é a tua distintividade? És distinto do mundo? Ou és distinto de Deus? Eu conheço crentes que vão à igreja e que não querem se identificar com os crentes. Andam com os seus amigos do mundo e não querem parecer como aqueles crentes que são todos santinhos e não sei o que mais. Algo errado aí. Algo muito errado. Deus quer que nós sejamos distintos. 1 Pedro 1,16. Porquanto está escrito: sereis distintos, porque eu sou distinto. Muitas pessoas citam este versículo errado. Sereis distintos como eu sou distinto. Não. Ninguém pode ser distinto como Deus é distinto. Desculpa. Sereis distintos porque eu sou distinto. Os filhos devem parecer como os pais. Se nós somos filhos de Deus, nós devemos de ter alguma aparência de Deus também. Nós devemos ser também distintos. Nós devemos modelar a nossa vida segundo o caráter do Senhor Jesus Cristo. Estabelecer a nossa identidade com a identidade dele. Ele é distinto. Eu não posso ser isso.
mas eu vou fazer o melhor para ser distinto, cooperar com o Espírito Santo que opera em mim, para ser o mais distinto possível, para ser um filho de Deus, com as características de Deus, especialmente do Filho. Então nós temos que viver e comunicar a sua distintividade. As pessoas no teu trabalho, na tua escola, na tua vizinhança, na tua família, eles veem-te como diferente, distinto, ou não veem diferença nenhuma? Sabem que há pessoas do mundo que são muito boas também, muito simpáticas, muito dadas a ajudar os outros. Então, se nós somos isso também, não somos muito distintos dos outros. Onde é que nós podemos demonstrar a nossa distintividade? O nosso vocabulário, a nossa linguagem, quando estamos com outros, é igual ao vocabulário e a linguagem que nós usamos na igreja? Eu lembro uns anos atrás, o Senhor deu-me essa convicção. E eu comecei a falar lá fora como eu falo na igreja. Com graças a Deus, eu vou orar por isso, etc. E eles, o quê? Marca logo uma diferença. Mas por que não? Não é para me pôr superior a eles, porque eu sei que eu sou meramente um crente. Sou meramente um pecador perdoado. Eu sou pecador como eles são. Não é? Há uma expressão, não sei quem é que disse isto, mas ele disse que um crente é meramente um mendigo que sabe onde há pão. Não é? Nós não somos melhores que os outros. Mas nós temos de ser distintos. E nós temos que começar a orar ao Senhor. Deus, como é que eu posso ser distinto perante os que não são teus? Como é que eu posso ser distinto para outros crentes? Eu lembro quando nós tivemos que fechar a escola, eu quis fazer um grande esforço para deixar a escola em boas condições. A senhoria tinha-nos feito um grande preço, ela estava a lutar contra cancro, e ela pensava que fazendo isso que Deus ia lhe curar, não sei o quê, não é? E eu tinha a partilhar o Evangelho com ela, e eu queria deixar as coisas bem, para ser um bom testemunho. E muitos crentes, eu anunciei em várias igrejas que eu precisava de ajuda, especialmente voluntariado, porque seria muito caro pagar pessoas para consertar as coisas que estavam partidas, para pintar, etc, etc, etc. É uma instalação muito grande. E quantos crentes, inclusive anciãos, me disseram, não tens de fazer isso. Isso é só para inglês ver. E Deus me deu a graça de dizer, não, nós temos de ser diferentes. E houve uma altura em que havia muito lixo e entulho, e eles disseram, nós podemos ir pelos nossos contentores, e depois disseram, pois isso é ilegal, mas não faz mal. E eu logo que eu vi isso é ilegal, disse, não, espera aí, nós não podemos fazer isso. Mas todos fazem. Nós não podemos fazer isso. E às vezes nós queremos ir pelo que é mais conveniente, mas Deus nos chamou para algo mais alto do que isso. Ele quer que nós caminhamos no caminho mais alto. E quantos crentes fazem coisas que sabem que são ilegais? Nós temos de ter uma ética mais alta, porque nós somos filhos deste Deus distinto que fez este universo e que vai julgar. Mesmo nós crentes, nós não vamos ser julgados pelos nossos pecados, mas vamos ser julgados pelo nosso serviço ou falta de serviço. A palavra de Deus diz que vai haver choro no céu. Sabiam isso? Nós todos lembramos da parte do versículo que diz que não vai haver mais choro, mas nesse mesmo versículo, no princípio, diz que Deus vai limpar as lágrimas. Então qual deles é? Vai haver lágrimas ou não vai haver lágrimas? Esta é a minha opinião. Isto não é doutrina bíblica, ok? É só a minha opinião. Eu acho que essas lágrimas são do julgamento do trono Bema. Não sei como se diz em português. O trono Bema... O Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, perante os crentes só. Eu acho que muitos de nós, eu sei que eu vou ser um deles, quando vemos as nossas boas obras, o nosso serviço ao Senhor a queimar, eu não sei quantas minhas obras vão passar aquele fogo. Quantas minhas obras foram feitas com os motivos errados e são palha? Quanto daquilo que eu fiz para o Senhor é mesmo ouro, ou prata, ou bronze, e vai ser refinado e chegar ao fim? Eu percebo perfeitamente porque é que nós vamos pegar nossas coroas e mandar perante os pés de Cristo.
porque sabemos que tudo que fizemos foi por causa dele. E vai haver lágrimas. Eu sei que eu vou chorar amargamente. E vou sentir vergonha perante ele e os seus santos anjos. E ele vai limpar essas lágrimas. E depois disso, não haverá mais lágrimas. Não haverá mais choro. E nós temos essa esperança. Mas quantos nós vivemos lembrando desse dia, que nós vamos ser julgados perante um Deus distinto. O nosso serviço para o Senhor é qualquer coisa serve? Ou eu vou fazer o máximo? Porque o meu Deus é infinito, criou este universo, Ele tem uma pureza moral infinita, distinto. Eu quero fazer o máximo para o Senhor, eu quero viver no máximo para o Senhor. Eu quero acordar de manhã e o meu primeiro pensamento é no Senhor que me salvou. Quantos nós vivemos na realidade de distintividade de Deus? Ou quanto nós passamos a vida esquecidos e só lembramos antes da ceia do Senhor? Quando examinamos a nós mesmos e pedimos desculpa a Deus pelos nossos falhanços e tomamos a ceia do Senhor. Que nós possamos lembrar mais da distintividade de Deus. Que nós possamos interiorizar a sua distintividade nas nossas vidas. Que possamos ter reverência por este Deus distinto. Que nós possamos ser mais e mais distintos. A palavra de Deus fala nisto, usa a palavra santificação. É distintivização. Não sei se posso inventar aqui uma palavra. Nos tornar mais distintos. E comunicar ao mundo o conceito da sua distintividade. Para que eles possam agarrar, possam compreender bem a distintividade de Deus. Um pouco da realidade da sua justiça. Para que quando pessoas se salvam, verdadeiramente se salvam, porque perceberam a distintividade de Deus e o seu pecado perante este Deus distinto. E vieram a Cristo completamente arrependidos e prontos para a sua salvação. Como é que nós estamos preparados para comunicar ao mundo o conceito da sua distintividade, para que eles possam mais inteiramente abraçar a realidade do seu amor? Porque é perante esta distintividade de Deus, especialmente da pureza distinta dele, que a sua graça e o seu amor de repente tornam-se muito verdadeiros e muito maravilhosos. Quando nós percebemos o quão distinto Ele é. Que isso não abençoe a sua palavra. David, pode chegar aqui, se faz favor, para orar. Se Deus quiser, esperemos nisso. O Senhor pode vir entretanto, e entretanto eu esta semana, eu já não sei em que contexto foi, não sei se foi quando eu estava a escrever, se foi noutra circunstância, mas eu sei que meditei nisto. Meditei curiosamente nisto das lágrimas. E eu estou com o Pedro, com o Peter. David, vais orar, se faz favor, está bem? Mas eu não acabei. Se Deus quiser, no próximo domingo, o Peter Cerqueira vai estar cá de novo connosco, vai dar a segunda parte da mensagem. E no outro domingo a seguir vai dar a terceira parte da mensagem. E eu penso que isto é uma mensagem muito importante. Nós precisamos muito de ouvir isto. Isto é o que a gente precisa. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por este dia, queremos te agradecer porque nos trouxes à tua casa, queremos te agradecer porque a tua palavra, Pai, é prática, é simples e é direta e é adequada às nossas necessidades, Pai. Obrigado pela tua santidade, obrigado pela tua distintividade e que nos ajudes a perceber e interiorizar isso e a aplicar isso. Continua a abençoar este teu mensageiro, que o abençoe todas as suas necessidades, continuas a cuidar dele e onde ele está, na obra que ele desempenha, que possas cuidar de cada um dos que estão aqui presentes também, para que cada um possa encarar os próximos dias da forma mais correta, da forma ideal, como tu queres. Entregamos cada um nas tuas mãos, agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém.